por nós ali ele verteu. Reis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Vamos cantar o último louvor, 545. Ele vive e reina para sempre. Glória a Deus. Aleluia. O Rei está voltando. Jesus vive e reina para sempre. 545. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu
porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vive está. Declare nesta noite, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Adore, igreja, Ele vive, aleluia. Mas hoje eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Estarei dando lugar ao dirigente desta noite, nosso irmão Diácono Paulo. Glória a Deus. Pai Senhor Igreja, quero convidar o Diácono Jonas para estar lendo a leitura bíblica do começo do culto. Se coloca de pé. Glória a Deus. Saúde a todos com a Senhor. Amém? Aqueles que puderem, abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11 e versículo 28. Uma passagem bem conhecida, livro de Mateus, capítulo 11 e versículo 28. Aleluia a Deus, oh glória. Amém? Que diz assim: o jugo de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pode se assentar. Estamos vivendo os últimos tempos, a qual todos nós sabemos que nesses últimos tempos a própria palavra do Senhor diz que o amor de muitas pessoas iriam se esfriar. Vemos pessoas que iniciam a trajetória no Evangelho, só que depois de um certo tempo, depois de algumas fases, a qual Deus permite passar, essas pessoas acabam não resistindo e acabam retrocedendo, acabam voltando para trás. Sabemos que nem sempre foi fácil e não vai ser fácil, mas se a gente parar para analisar a palavra do Senhor, tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo é permissão de Deus. E se tudo é permissão de Deus, significa que Deus ele tem o total controle sobre tudo o que acontece em nosso redor. Podemos perceber que quando Deus ele vai criar os céus e a terra, quando Ele quer criar as árvores, Ele diz para a terra. Quando Deus ele quer criar os peixes, Ele diz para o mar. Só que se a gente for prestar atenção, quando Deus ele decide criar o homem,
ele diz para si mesmo. Ou seja, o nosso habitat natural, a nossa vida, a nossa essência está totalmente ligada em Deus. Independente do momento que nós passamos, independente do tamanho da dificuldade, temos que entender que sem Deus nessa terra nós não somos nada e não alcançamos nada. Precisamos entender que por mais que Deus faça promessas em nossa vida, e a gente olha e seja difícil de compreender ou até mesmo de entender, precisamos sempre estar ligados com Deus, pois através de Deus não vem somente a vida, mas através de Deus vem o nosso refrigério, vem a nossa vitória, vem a nossa força, vem o nosso ânimo. Então eu não sei o que você passa ou o que você está passando, mas entenda que o seu habitat natural é a presença do Senhor. Entenda que se você continuar fugindo para um lado, para o outro, ou até mesmo procurando alguma placa de igreja que você se sinta à vontade, Deus ele não está preocupado com isso. Deus ele só quer que você se aproxime da presença dele e continue e prevaleça. Amém? Vamos orar para os nossos lares nesta noite. Estenda suas mãos para a tua casa. Glórias a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, estamos neste culto graças ao Senhor para te adorar e te exaltar. É por isso que eu peço ao Senhor que neste momento o Senhor possa visitar os nossos lares, e sobre essas pessoas que lá estão, que o Senhor possa visitar através do Espírito Santo. Senhor, não sabemos o motivo a qual muitos deles não buscam a tua santa e bendita presença, mas estamos aqui intercedendo por essas vidas, ó meu Pai, para que através desta oração o Senhor possa enviar o Espírito Santo no coração dessas pessoas, e que através desta oração o Senhor venha fazendo a obra, o Senhor venha fazendo mover. Não sabemos o que se passa, não sabemos o que eles necessitam, mas estamos aqui intercedendo por essas vidas, e é por isso que eu te peço, ó meu Pai, que neste momento o Senhor possa desvendar os olhos dessas pessoas, para que tudo aquilo que não convém do Senhor, que esteja alojado nos pensamentos, nos desejos, nos sentimentos, seja repreendido pelo poder do Espírito Santo, para que através da tua palavra essas vidas possam se chegar até diante de ti, para que eles possam glorificar e compreender que é somente através do Senhor, que é somente pelo Senhor que estamos aqui. É por isso que eu peço ao Senhor, faça da tua vontade, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, Deus. E eu agradeço a minha oportunidade. Aplausos, Senhor. Hoje é culto de ensino, culto quarta da sabedoria. Gostaria de perguntar se tem algum irmão com cantar um testemunho, agradecer a Deus. Pode vir, irmã Sandra. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. Eu vou falar bem rapidinho, mas eu não poderia deixar de falar uma grandeza que Deus tem feito na minha vida e na vida de meus irmãos. Há 2 anos que eu estava aqui, eu pedia, Senhor, abre a porta de emprego para mim, papai, eu não quero ficar dentro de casa, arruma alguma coisa para eu fazer, e nunca aparecia nada. Eu falei, eu vou voltar para Simões, não aguento mais ficar aqui. Aí um dia meu filho chegou e falou, mãe, eu nunca te levei para trabalhar não, mas vamos começar a mexer lá no Maracujá, vou levar umas mulheres lá de Vila Belém, a mãe quer ir agora? Falei, agora, vou, agora. Daí eu disse, eita Deus, o Senhor me ouviu, não sei porquê, mas eu sei que alguma coisa lá o Senhor tem para mim. Aí fui, aí chegando lá, né, aí tem os pessoalzinhos que vai com a gente, aí Deus falou, filha, agora você vai entender. Estão todos aí, eu trouxe aqui os que precisam ouvir eu falar. Agora eu preciso que você vá lá, tenha vontade, tenha coragem e faz o que tem que fazer lá. Você vai contar o seu testemunho, que através do seu testemunho você ganha alma para mim. Ai, meus irmãos, e tem sido lindo. E vai 3 hoje, quando é amanhã, aqueles outros 3 já não vai, Deus já leva o outro que está pior do que aquele, e eu já vou dando um jeitinho de ir chegando. Ui. Aí meu filho fala, quer dar água? Eu falo, vixe, porque daí eu vou de um em um, né? Aí eu chego para dar água e falo, Pai do Senhor, irmão,
E eles ficam assim, né? Aí eu falo assim, Deus falou com você essa noite. Aí eu falo, Senhor, ele fala, fala o que tem que falar. Eu falo, você pediu uma coisa para Deus. Deus mandou dizer que ele já tem preparado, ele está preparando você. A pessoa começa a chorar e já me abraça, e eu começo, glória a Deus, e lá Deus vai trabalhando. E assim eu estou vendo glorificado. A maneira de Deus trabalhar é muito linda, meus irmãos. E mais com isso eu disse assim, mas pai, eu estou me afastando da sua casa, porque a gente trabalha de 1h30 até às 6 da tarde. Então eu vou chegar em casa, já não está dando tempo de eu estar vindo para a igreja, né? Aí ele me disse, mas calma, faz a minha obra, que vai chegar um tempo que tudo vai se colocar no lugar. Eu falei, eu creio, eu confio, né? E com isso agora todo mundo fala assim, ó, eu quero trabalhar perto da irmãzinha. Eu digo, mas não é eu, é Deus. Aí todo mundo quer trabalhar perto. Aí o que aconteceu? Aí Deus levou uma outra que é de igreja também, que está lá. Aí a gente pega, a gente coloca louvor, e no meio dessa roça está todo mundo cantando louvor, até meu filho que não gostava, todo mundo cantando louvor. Eu digo, esse Deus é lindo, é grande, é maravilhoso, né? Ele faz com a gente do jeito que Ele quer, da maneirinha que Ele quer, mas é muito linda a maneira como Ele faz. Aí meu filho, quando é hoje, falou assim, mãe, eu quero falar que tudo vai se resolver. A partir de janeiro, aí a gente já não vai trabalhar mais aos domingos, vamos chegar mais cedo, vai estar dando tempo da mãe estar indo para a igreja. Ou a mãe quer parar? Eu falei, não vou parar não, os dias que der para ir para a igreja eu vou, porque Deus quer e eu lá, eu sei que Deus me quer lá. Então tem sido muito gratificante, tem sido muito bom, e eu tenho que falar isso, que é para glorificar o nome do Todo-Poderoso. E com isso já dizer, meus irmãos, eu não estou aqui, mas eu estou com Deus. Eu não estou aqui, mas eu não estou separada de Deus. Eu estou fazendo a obra, porque é para isso que Deus me trouxe. Aleluia, aleluia, aleluia. Então eu digo, não é porque eu não gosto da igreja, porque eu não quero. Porque o Pai, cada um, Ele usa de uma maneira. Ele usa desse jeito, dessa maneira. E é lindo e é maravilhoso, que eu digo, meu Deus, eu digo, Senhor, usa, para onde tiver que ir, o Senhor me leva, onde tiver que ser, o Senhor faz. Eu não sei porquê, mas tem alguém aqui que Ele quer que escute isso. Quando eu peço, vai lá e fala vai lá, entrega, você fica, mas como que eu vou falar? Não, é no tempo do Senhor, ainda não é meu tempo, tem que esperar, não tem que esperar nada, porque Ele fala, vai lá. Se Ele está falando, vai lá, a presença é forte. Se Ele está dizendo, vai lá, pode ir, porque a hora que você chegar lá, Ele abre a porta, e você não sabe o que vai falar, porque não é você quem fala é Ele, quem fala é o Espírito Santo. Não é você, Ele só te usa. Não, você não vai falar, e Ele está falando isso para alguém, porque você fica assim, não vou para a igreja, porque ainda não chegou o tempo. Não, eu não vou fazer a obra. Já um monte de gente falou, Deus vai te usar. Não vou fazer, porque ainda não chegou a hora, não é do meu tempo. Ele disse assim, quer fazer, está com vontade, Deus usa quem tem vontade. Deus, Ele não fica esperando ninguém levantar e falar, agora eu vou. Não, Ele quer que levante e fale, eis-me aqui, estou aqui, estou disposta. E aí Ele vai usar, porque Deus, Ele não abre portas. Você levanta, Ele abre uma, você passa. Você faz ali, aí de repente você vai, Ele abre outra e você vai passando. Quando você menos imaginar, meu irmão, pode não ser aqui dentro dessa igreja, mas em todas as igrejas por aí vai estar cheio daqueles que estão aí na rua, que estão perdidos na droga, na prostituição, todos lá glorificando o nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Sandra, pelo testemunho. Queria convidar o diácono Donizete, a diaconisa Lúcia para estar louvando. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor.
Você crê que hoje Deus vai fazer milagres? Sim, eu creio que Ele vai fazer milagres. Você crê que as algemas vão cair, que os demônios vão fugir, enfermidades vão ter fim, pois o Senhor irá agir. Sim, eu creio pela fé que estou. O que Deus está fazendo é tremendo, posso garantir. Vou unir a minha fé à tua fé. Posso ver agora, Deus está em pé. Ele vai tremer esse lugar e o milagre vai realizar. Profetizando que a unção está caindo, que a glória está subindo, o mal está saindo, Jeová está aqui, concordamos que o milagre vai acontecer. E ordenamos que a doença saia agora, que os demônios vão embora, já unimos nossa fé para ver Deus operar. Declaramos que o milagre já aconteceu. Está ligado, concordado, Deus confirma o milagre, Deus assina. Você recebe a bênção, pode se alegrar. Tem milagre acontecendo aqui nesse lugar. O impossível Deus vai realizar. Em nome de Jesus, a doença sai, o demônio cai, a libertação, a tristeza vai e não volta mais. Todo jugo cai no poder da unção. Agora é agora, receba meu irmão. Enquanto louvamos, você vai ser curado. Enquanto louvamos, você vai ser renovado. Enquanto louvamos, pessoalmente Deus te dá vitória. Em nome de Jesus, o milagre acontece agora, 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 agora. Em nome de Jesus, a doença sai, o demônio cai, a libertação, a tristeza vai e não volta mais. Todo jugo cai no poder da unção. A hora é agora, receba meu irmão. Em nome de Jesus, a doença sai, o demônio cai, a libertação, a tristeza vai e não volta mais. Todo jugo cai no poder da unção. A hora é agora, receba meu irmão. Receba meu irmão. Agradeço a minha oportunidade. Eu agradeço a minha oportunidade. Quinta-feira passada, eu fui ministrar lá na Coab. Deus colocou, na hora que cheguei no casa da irmã Ana, Deus colocou no coração. Tinha estudado o tema da campanha o dia inteiro, meditei o tema da campanha. Chegando lá, Deus colocou uma outra mensagem no meu coração. Eu vou compartilhar com os irmãos. 1 Samuel, versículo 17, 37. Assim diz mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão, do urso, livrou da mão dos filisteus. Então diz Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor está contigo. O Davi enfrentou várias batalhas na vida dele. O leão, o urso,
e o gigante. Mas o gigante desprezou Davi pelo tamanho dele. Mas ele não sabia que o Deus que Davi servia. Deus, o seu problema que você está passando, fala o tamanho do seu Deus para esse problema. Não fala ao contrário. Fala para esses problemas que você está passando, o tamanho de Deus que você serve. Às vezes eu vou te falar assim, Deus, tem um problema grande. Mas fala para o problema assim, eu tenho um grande Deus. Vai me livrar desse problema, desse processo. Tudo na nossa vida é processo. Para nosso aprendizado, para nós aprender, mas tudo nós depende também a Deus. Por quê? Tudo que Deus permite na nossa vida para nosso crescimento. Como foi na vida de Davi. O gigante era um pequeno problema, pequena pedra na vida deles. Ele enfrentou o gigante, venceu, mas Deus honrou ele. Por quê? Ele sabia o Deus que serve. Você sabe que o Deus que você serve? Às vezes nós ficamos em casa pensando, Deus está acontecendo isso comigo. É para nós aprender que nós somos dependentes deles. Tudo é permissão deles. Porque nada vida nossas vidas não é para acaso quando as coisas, é permissão. Hoje eu falei com o pastor, hoje eu vou ficar sentado. Segunda até hoje, minha pressão vai lá em cima e sobe, e desce. Lá em cima e sobe. Aí fala para mim, Paulo, vai lá no hospital. Vamos lá no hospital fazer o quê? Vai dar uma injeção, mandar embora para casa. Prefiro estar na minha casa orando. Por quê? Deus vai cuidar. Vai cuidar. Quero chamar a levita Débora, vai estar orando, vai estar cantando, louvando. Vamos recolher dízimo da oferta? Eu cumprimento os irmãos rapazes do Senhor, amém? Se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida. E tenho até o mesmo tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é um homem pra parar o ponto final onde eu não coloquei. Não entre desespero, enxuga suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida. E pelo meu tempo a cura as enfermidades. Sou eu quem faço. Quem é um homem pra pôr o ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxuga suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte.
Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou o dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, é pra morte. Descansa, sou eu que estou agora. Já tenho a tua. Já tenho a tua hora, só precisa descansar. Eu tenho a tua vitória, só precisa descansar, meu filho. Agradeço pela minha oportunidade. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Queridos, vamos ficar de pé para a gente estar compartilhando a palavra de hoje. Estaremos falando sobre os segredos da graça. Estaremos falando sobre o segredo da graça. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8 e também o 9. Efésios, capítulo de número 2 e também o 9, em nome de Jesus. Se você encontrou, diga amém. Vamos estar lendo a palavra. Efésios 2, 8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feituras somos feitura sua, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Amém? Podem se assentar, glorificando ao Senhor. Queridos, gostaria de falar, de conversar com os irmãos hoje sobre o segredo da graça. Existem algumas indagações, provavelmente no coração de algumas pessoas, relacionado à questão de graça e também misericórdia. Pastor, qual é a diferença entre graça e misericórdia? Será que não existe diferença entre essas duas palavras? Bom, graça é favor ou benevolência não merecível. E misericórdia, pastor? Misericórdia
é aquilo que eu mereço, mas eu não recebo. Vou repetir: graça é favor ou benevolência, né, não merecível. E misericórdia, pastor? Misericórdia é aquilo que eu mereço, mas eu não recebo. E aonde existe, pastor, na Bíblia, a manifestação da graça de Deus? Porque, como eu disse, graça é favor imerecível, né? Eu não merecia, mas a graça de Deus me alcançou. Todos nós sabemos que nós estamos em pé por causa da graça. Nós respiramos por causa da graça. Nossa família está em pé por causa da graça. Na verdade, a obra em si da humanidade, ela se resume na graça de Deus. Não existe, irmão, nenhuma outra obra, né, que não foi a manifestação da graça de Deus em nossa vida. Então, se nós estamos respirando, é por causa da graça de Deus. E na Bíblia Sagrada, a Bíblia fala, em Gênesis capítulo de número 3, sobre a queda do homem. Nesse episódio da queda do homem, a gente vê nitidamente a manifestação da graça de Deus. Como assim, pastor? Nós vamos então estudar um pouco sobre isso, ou falar um pouco, conversar um pouco com os irmãos sobre a manifestação da graça em Gênesis capítulo de número 3. Gostaria que você abrisse lá, e você vai entender do que eu estou falando. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1. Vamos estar lendo alguns versículos. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1, né? Vamos começar aqui a partir do versículo de número 4, que nos diz assim: Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Vou ler o versículo de número 3 para você entender a conversa aqui. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para senão morrerás. Ou seja, quando Deus cria a humanidade, a Bíblia diz que o próprio Deus falou para o homem. Deus ministra tanto no coração de Eva como no coração de Adão, para eles não tocarem no fruto do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz: de todos os frutos que vocês estão vendo aqui dentro do jardim, em todas as árvores, vocês têm a minha permissão de tocar, de comer. Mas o fruto, a árvore que está no meio do jardim, o fruto que gera, o fruto que é dado dessa árvore, vocês não podem comer. E a Bíblia diz que Eva, ela é induzida pelo diabo a comer desse fruto. Na verdade, começa um diálogo entre Eva e a serpente. Pastor, não entendi. Começa um diálogo entre a Eva e a serpente. Na verdade, quando o diabo ele quer nos tirar da presença de Deus, o diabo sempre vai ter um caminho, vai ter uma porta. O diabo sempre vai vir com estratégias para nos tirar da presença de Deus. São essas estratégias que nós precisamos, de uma certa forma, tomar cuidado. Porque a Bíblia diz que ele se faz como anjo de luz, né, pastora? Ele se apresenta a nós como anjo de luz. Mas ele não é anjo de luz, ele se apresenta como anjo de luz. Ele se apresenta como cordeiro, mas ele não é cordeiro. Então, quando o diabo, o objetivo dele é nos tirar da presença de Deus, ele vai de todos os jeitos criar uma estratégia para nos tirar do altar dele. A Bíblia diz que ele se apresenta até Eva. Quando ele se apresenta a Eva, e a Bíblia diz que começa um diálogo entre ele e Eva. Pastor, aonde estava a serpente? Dentro do jardim ou fora do jardim? Fora do jardim.
Porque na verdade a serpente não tinha permissão para morar dentro do jardim que Deus criou para colocar a humanidade, ou seja, Adão e Eva. Ele não tinha essa permissão de morar lá. Então a serpente estava fora do jardim. O jardim do Éden foi construído para a criação de Deus. Deus criou o jardim do Éden. A palavra Éden quer dizer delícia. Ele criou o Éden justamente para Adão e Eva morar. Deus não criou o Éden, não formou o Éden do haja para Satanás morar. Não. Então, quando Satanás vai falar com a serpente, Satanás está fora do jardim. Pegou, irmão, que eu falei? Satanás está onde? Fora do jardim. Então, as estratégias que o diabo traz para nos tirar do altar de Deus, não está à luz da palavra, está fora da palavra. Consegue entender o que eu estou falando? O diabo se apresenta como anjo de luz, mas com estratégias para nos arrancar daquilo que Deus tem preparado para nós, nos tirar do propósito. Por isso que todos os dias nós precisamos estar sempre atentos nas estratégias do diabo, porque ele está governando o mundo. Então, em tudo, o diabo sempre vai ter uma estratégia para nos tirar do foco. Pastor, o diabo pode criar uma estratégia na televisão? Pode. O diabo pode usar a TV para te tirar do altar de Deus. O diabo pode usar o celular para nos tirar da presença de Deus? Pode. O diabo pode usar o marido? Pode. O diabo pode usar a esposa? Pode. O diabo pode usar pessoas que a gente nem imagina? Pode. É por isso que nós precisamos todos os dias estar atento nas estratégias do diabo para o próprio inimigo não nos tirar da presença de Deus. Então ele estava fora do jardim. E a proposta, pastor? A proposta veio de fora do jardim. Não veio de dentro, veio de fora. Olha a conversa do diabo. Sabe por que Deus falou para você não comer do fruto dessa árvore? Ele falou de todo que você pode comer. Sabe por que ele falou para não comer exatamente desse fruto? A Eva, eu acho que não. Pois eu te falo agora. Isso que eu estou te falando é a mais perfeita verdade. Deus sabe, se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão ser mais poderosos do que Ele. Consegue entender, irmão? Vocês vão ter mais poder do que Ele. Imagino, Ele não vai mandar em vocês. Vocês serão deuses. Vocês terão a vossa própria autoridade. Ou seja, igual que Ele fez. A própria serpente falando e induzindo a mulher. Se Ele pediu para vocês não comerem, é porque Ele sabe. A partir do dia que vocês comerem, vocês terão mais poder do que Ele. Você percebe o que? Você percebe a estratégia do diabo para quê? Para tirar o homem, para tirar a mulher do propósito de Deus. Toda proposta do diabo sempre vai vir camuflado com uma mentira. Eu vou repetir. Toda proposta do inimigo sempre vai vir camuflado com uma mentira. É por isso que ele se apresenta como anjo de luz, mas ele não é luz. Se apresenta como cordeiro, mas ele não é cordeiro. Se apresenta como leão, mas ele não é leão. Pegou? Entendeu o que eu estou falando aqui, meu irmão? Toda proposta do diabo sempre vai vir acompanhado com uma mentira. Então por isso que você precisa, de uma certa forma, ter vigilância. A Bíblia diz, vigiai e orai. Primeiro, ele está falando que a gente não pode orar. Nós temos que fazer o quê? Vigiar. Primeiro, vigia. Pastor, o que é vigiar? É ficar alerta. Será que tem alguma proposta do inimigo aí? Para me tirar do centro da vontade de Deus? Você está entendendo, irmão? Pastor, apareceu uma proposta de trabalho. Vai para a oração. Senhor, eu quero fazer a tua vontade lá. Igual a irmã falou. Deus levou ela lá para um propósito. Consegue entender, irmão? Consegue entender o que eu estou falando? Então, toda proposta do diabo sempre vem camuflado com uma mentira, com alguma inverdade. Então, a Bíblia diz que Eva cai na proposta do diabo, e depois ele induz o seu esposo Adão,
E o texto vai dizer que eles agora percebem que eles estavam nus. Quando eles percebem que eles estavam nus, a Bíblia diz que eles começaram a se esconder. Quando eles estão se escondendo, a Bíblia diz que era costume de Deus descer na veracidade do dia para visitar Adão e Eva, para saber como que eles estão, para saber se eles comeram, para saber se eles passearam, para saber o estado deles de saúde. E quando Deus desce de costume, a Bíblia diz que o Senhor começou a procurar Adão. E Adão não estava praticamente na visão de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas. Ele é omnipresente, está em todos os lugares. Omnisciente. Ele sabe de tudo. Oh, glória a Deus. Aí Deus olhou para Adão, achou ele e falou assim: rapaz, onde você estava? Que eu estou te procurando desde que eu cheguei no jardim. Ele falou assim: Senhor, eu estou me escondendo. Que conversa é essa que você está se escondendo, rapaz? Por que você está se escondendo? Senhor, é que eu estou nu. Oh, calma aí, Adão, não estou entendendo. Como que é a conversa? Você está nu? Sim, Senhor, eu estou nu. Quem te falou que você está nu, rapaz? Aí a ficha de Adão cai. Olha aqui para mim. Por que ele percebeu que ele estava nu? Porque ele pecou. Pegou ou não? Por que ele percebeu que ele estava nu? Porque ele pecou. Porque se ele não pecasse, ele não saberia que eles estavam nus. Na verdade, eles sempre estiveram nus. Só que a nudez era debaixo de uma santidade. Pegou o que eu falei? A humanidade foi criada para viver em santidade plena. Mas a partir do momento que eles pecam contra Deus, a Bíblia diz que eles percebem que eles estavam nus. Então, quando nós pecamos, de uma certa forma, o pecado faz com que nós percebemos que nós estamos nus. O pecado traz como é que fala, pastora? Nudez, né? O pecado faz com que nós percebamos que nós estamos nus. É por isso que eu estou dizendo que é importante que você todos os dias aprenda a viver em vigilância. Porque a proposta do diabo é te arrancar do centro da vontade de Deus. Vigie, fique em alerta. Porque o inimigo quer te dar um bote. O inimigo sabe da importância que você tem no altar do Senhor. O inimigo sabe que Deus te deu o privilégio de você morar no jardim. Quem tem a graça, oh glória a Deus, quem tem a graça de Deus, tem o privilégio de morar no jardim. Pastor, hoje quem mora no jardim? Olha aqui para mim, todos nós. O jardim de Deus habita em nós, que é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória a Deus. É por isso que o inimigo quer que você peque. Para quê? Para que ele entenda, para que ele coloque na tua mente que você está fora do jardim. Quando ele peca, a Bíblia diz que ele percebe que ele estava nu. Então o pecado traz isso em nós, nudez. Consegue entender o que eu estou falando? O pecado traz vergonha para nós. É por isso que o próprio Deus, quando percebe que o homem peca contra Deus, Deus cria uma estratégia de restauração do pecado do homem. Pastor, não me entendi. Deus cria uma estratégia da restauração do pecado do homem. Por quê? Porque o primeiro Adão pecou. Quando o primeiro Adão peca, Deus está dizendo: como é que eu vou fazer com a humanidade? Eu criei eles para viver em santidade plena. Nós somos consequência do pecado de Adão. Pastor, não me entendi. Nós somos consequência do pecado de Adão e Eva. Então Deus está dizendo: precisa elaborar um projeto de restauração da humanidade. E como que eu vou fazer isso? Porque o Adão pecou, Eva pecou. E o inimigo está dizendo: acabou. Não tem mais para a humanidade. Acabou com a igreja.
a igreja não se levanta mais, o povo não se posiciona mais, porque olha aí, ó, o homem pecou, a igreja caiu, a igreja está no chão, e o texto vai dizer que por causa desse pecado é gerado a consequência do pecado. Pastor, não entendi. Por causa do pecado é gerado a consequência do pecado. Pastor, como funciona esse negócio da consequência do pecado? A consequência do pecado é como se fosse o castigo do pecado. Sabe quando o filho faz alguma coisa, lá em casa mesmo a gente bota os meninos de castigo. Aí Débora aprontou, em vez de passar na vara, fica de castigo. Um dia, algumas horas sem ver TV, algumas horas sem fazer isso, o que mais gosta, a gente faz o quê? Tira. Por quê? Porque a gente quer que fique de castigo e aprenda. Consegue entender? A consequência do pecado é como se fosse um castigo. Pastor, e qual foi a consequência do pecado da humanidade? Todo mundo sabe. A Bíblia diz que Deus chamou a mulher e falou assim, ó, você vai ter dor na hora do parto. Você é homem, você do suor do teu trabalho, você vai comer o teu pão. Se você não suar, você não vai comer. Então um homem está condenado a viver trabalhando, viu, Sandra? Tem jeito, tem que trabalhar. Tá vendo, Jonathan? Tem jeito, tem que trabalhar. Então o homem está condenado a trabalhar para poder se sustentar. Por quê, pastor? Porque é bíblico. É consequência do nosso pecado. Na verdade, consequência do pecado de Adão. Mas a gente herdou. Só que Deus tem um plano de restauração da humanidade. Esse plano da restauração da humanidade está incluso eu e está incluso você, irmão. My God, você não pegou não. Esse plano da restauração da humanidade está incluso eu e está incluso você. Você está dentro desse plano de Deus. Porque se Deus não tivesse plano com a humanidade, irmão, de uma certa forma, a gente morreria. Nem aqui a gente estaria. Porque o inimigo olhou e falou assim, eu consegui destruir o plano de Deus, que se chama Patrícia, que se chama Divina, que se chama Nambala, que se chama Jonathan, que se chama Donizete. Eu consegui acabar com o plano de Deus, com o projeto de Deus. Só que Deus falou assim, ei Satanás, o primeiro Adão pecou, só que o segundo Adão nascerá do ventre de uma mulher e pisará na cabeça da serpente. Oh, glória a Deus. Do ventre da mulher nascerá alguém que vai fazer o que, pastor? Que vai pisar na cabeça da serpente. É a mesma coisa que Deus falar assim, vai nascer alguém que vai substituir o primeiro Adão. Se o primeiro Adão pecou, o segundo Adão vai viver uma vida plena. Oh glória! Se o primeiro Adão pecou, o segundo Adão vai trazer restauração para a humanidade. Se o primeiro Adão pecou, o segundo Adão vai levantar a igreja que está caída. Se o primeiro Adão pecou, o segundo Adão vai mudar a história da igreja. Se o primeiro Adão pecou, o segundo Adão vai restaurar aquele que estava caído. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nesta noite? Aqui a gente vê nitidamente o plano, o segredo da graça. Qual é o primeiro segredo da graça, pastor? É o perdão dos nossos pecados. Olha aqui para mim. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. O primeiro segredo da graça é o perdão dos nossos pecados. Olha o que diz a Bíblia sobre a questão da graça. Versículo de número 8, do capítulo de número 2. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós somos salvos por intermédio da graça.
Pastor, não entendi. Nós somos salvos por meio da fé. Pastor, o que é fé? Vamos lá. Hebreus capítulo de número 11. Vamos lá, gente. Hebreus capítulo de número 11. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pastor, por que Paulo fala aqui em Hebreus capítulo de número 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem? Eu sou salvo. O senhor vê a salvação? Não, eu creio na salvação. Pastor, não entendi. O senhor vê a salvação? Não, eu creio na salvação. Por que o senhor crê na salvação? Porque eu tenho fé. Eu acredito na pessoa de Cristo como o autor e o consumador da minha fé. É por isso que eu não sou salvo pelas minhas obras. Eu sou salvo pela fé. Existem cristãos que você pergunta para ele, não estou falando crente, estou falando cristão. Porque existe uma grande diferença entre crente e cristão. Crente, todo mundo que crê é crente. Até o diabo é crente. Consegue entender o que eu estou falando? Crente é aquele que crê. Até o próprio capeta é crente, irmão. Agora cristão não. Cristão é aquele que defende uma bandeira. Pegou? Cristão é aquele que defende uma bandeira. A gente tem costume de falar, nós somos crente. Não, irmão, nós somos crentes porque nós cremos em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus. Mas a pronúncia certa é se falar que nós somos cristão. Em quem? Em Cristo Jesus. Então, eu sou salvo. Se chegar agora alguém, normalmente nós, de domingo, a gente sempre recebe, quem já recebeu os nossos irmãos de outra denominação aqui, na porta de sua casa? Estou falando da TJ, Quem já recebeu um TJ na porta de casa? A irmã veio, a família da irmã, como é o nome da senhora? Irmã Jane, né? A irmã dela, eu tive o privilégio de conhecer a irmã da irmã Jane, é testemunha de Jeová. E normalmente, quando a gente recebe um TJ na porta, a pergunta que o TJ faz é: você tem certeza da sua salvação? Não é, irmã? Você tem certeza da sua salvação? Aí se você fala assim, não tenho certeza, é oportunidade. Para quê? Para um estudo. É oportunidade para um discipulado. Por quê? Porque ele percebe que você não sabe nada da palavra. A irmã Jane falou que está esperando estudo até hoje, não vou lá. Mas olha aqui para mim. Você recebeu um desses. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é: você tem certeza da sua salvação? Se tu falar que não, é oportunidade para você sentar com eles e eles te discipularem. Mas olha aqui para mim. Pastor, e nós cristãos, qual deve ser a nossa resposta quando nós estamos diante de uma cena como essa? Nós somos procurados por algum outro irmão de alguma outra denominação. Você tem certeza da sua salvação? Convicto da sua salvação, diga: sim, senhor, sim, senhora. Aí vão perguntar: mas por que você tem certeza da sua salvação? Aí você vai lá, diga assim: abre a sua Bíblia. Guarda bem esse versículo, irmão. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 9. E tu diga, com muita certeza no seu coração, versículo de número 8, diga: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Aí a pergunta é: a tua fé está baseada em quem? Aí tu responde: a minha fé está baseada em Cristo Senhor. Consegue entender o que eu estou falando aqui, irmão? A minha fé está baseada em Cristo Senhor. Então, eu sou salvo, não pelas obras, como Paulo está falando aqui. Somos salvos pela fé.
por intermédio da fé. Porque Ele é o autor e o consumador da minha fé. Então, por que Paulo fala que é importante nós termos certeza da nossa salvação? E, de uma certa forma, ele anula as obras. Pastor, nós temos que anular as obras? Não. Mas, obras são consequências da nossa salvação em Cristo Jesus. Eu vou repetir para você entender. Obras são consequências da nossa salvação em Cristo Senhor. Todo mundo sabe que isso aqui é pão de cada dia. Que o cristão precisa viver em amor. Dá um toque aí para a irmã Sandra. Oi, irmã Sandra. Irmã Sandra. O cristão precisa viver um amor. O cristão precisa praticar os frutos do Espírito. Que são o que, pastor? Que são as obras. Se você que está lá em Gálatas, se você entender sobre os frutos do Espírito e praticar os frutos do Espírito, você vai viver os que Paulo fala. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos agraciou com a salvação dele em Cristo Senhor. Porque a partir do dia que Jesus abriu as mãos lá no Gólgota, morreu por nós, ele nos deu acesso à salvação. Oh, glória a Deus. Ele nos deu acesso a quê? A salvação em Cristo Senhor. Querido, abra a tua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo de número 1, versículo de número 9. 1 João capítulo de número 1, versículo de número 9. Nós estamos falando sobre o perdão dos nossos pecados, que é o primeiro segredo da graça. Jesus nos perdoou. Deus nos perdoou, porque se dependesse do inimigo, nem aqui nós estaríamos. Mas o próprio Deus, por intermédio de Cristo Senhor, envia o seu Filho como demonstração de perdão dos nossos pecados. Na verdade, Jesus morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. É por isso que a morte de Cristo, de uma certa forma, nos deu acesso à graça dele. É por isso que a graça é favor não merecível. Eu não merecia, mas a graça de Deus nos alcançou. 1 João capítulo de número 1, versículo de número 9, nos diz assim: se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Pastor, o senhor falou que o primeiro segredo da graça é perdão dos nossos pecados. Sim. Existem pessoas, escute isso aqui, meu irmão. Jesus morreu na cruz. O próprio Deus enviou seu Filho como demonstração de perdão dos nossos pecados. A morte de Jesus remiu os nossos pecados. É a demonstração de perdão. Jesus está dizendo assim: a partir de hoje, Nambala, você não vai precisar pagar pelo erro que você cometeu. Eu vou pagar por você. É como se o teu filho cometesse um crime e você mudasse ali o cenário do crime. E você colocasse indício de que quem cometeu o crime não foi o teu filho, mas foi você. A justiça vai chegar, vai ver que você tem indício. Você tem indícios, né? Tem sinais que quem cometeu o crime foi você. A justiça vai fazer o quê? Em vez de prender seu filho, cometeu o erro, vai prender você. É a mesma coisa de você falar assim: filho, eu perdoo o seu pecado, perdoo o seu erro, mas eu vou me sacrificar por você. Eu vou morrer por você. Eu vou pagar um alto preço na cruz do Calvário por você. Glória a Deus. Você não vai pagar por aquilo que você fez. Quem vai pagar sou eu. Quem vai sofrer sou eu. Quem vai apanhar sou eu. Quem vai morrer sou eu. Por você. Os teus pecados estão perdoados. Se Jesus fez um sacrifício na cruz do Calvário por nós, morreu na cruz do Calvário por nós, por que nós não podemos fazer um sacrifício pelas pessoas, irmão? Por que nós não podemos fazer um sacrifício pelo reino?
Por que nós não podemos fazer um sacrifício pela obra de Deus? Por que a gente não se doa no reino? Por que a gente não se doa na obra? A obra está precisando de você, mas você não se doa para a obra. Consegue entender o que eu estou falando aqui, meu irmão? Alguém fez alguma coisa em você e você diz: eu não perdoo essa pessoa de jeito nenhum. Irmão, se Jesus perdoou os teus pecados, morreu na cruz do Calvário por mim e por você, por que nós não podemos perdoar alguém? Pastor, mas o orgulho, irmão, esse orgulho vai te levar para o buraco, irmão. A gente fica tão machucado, tão magoado, tão ferido, que a gente fecha a porta do nosso coração e a gente não perdoa o nosso irmão. Não perdoa o filho, não perdoa a filha, não perdoa o marido, não perdoa a esposa, não perdoa o parente, não perdoa o amigo. Por quê? Por alguma coisa que aconteceu, pastor, mas me feriu tanto. Pastor, mas cometeu isso, fez isso contra mim, por isso que eu não perdoo. O perdão machuca. Olha aqui para mim. O perdão machuca, mas é necessário. O perdão dói. O perdão é sacrificante, mas é necessário. Porque se a gente não perdoa, a gente vai se adoecendo todos os dias. Oh, glória a Deus. Eu vou repetir. Se a gente não abre o coração para perdoar, a gente não libera aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu vou falar para você um segredo, irmão. Quando nós temos o nosso coração fechado, nós não temos misericórdia e nós não perdoamos, escute, você impede as bênçãos de Deus em sua vida. Deus não tem como nos abençoar, Deus não tem como abrir porta na nossa vida, se nós estamos com o nosso coração fechado e não queremos liberar aquilo que está dentro do nosso coração. Pode falar, irmã. Fala de novo, irmã. Leva o microfone lá. Eu gosto de culto de ensino assim, ó. Que as pessoas falam, as pessoas perguntam. Isso. Nós vamos começar a fazer isso. O partido está começando hoje, viu, irmão? Esse negócio das pessoas fazerem pergunta no culto de ensino. Essa semana. Isso. Fazia 2 meses que eu tive uma briga com a minha amiga, que é a missionária, né? Briga não. Ela. Desentendimento. Falou umas coisas minhas que eu não gostei. Isso. E eu pedi para ela parar de falar, né? E ela continuou, mas aí, enfim, a gente acabou discutindo por bobeira. E eu não tinha feito nada, na verdade. E eu bloqueei ela, mas eu senti tanto no coração que eu tinha que perdoar ela sem ter feito nada. É pecado? A senhora sentiu no seu coração de perdoar ela sem ter feito nada? Para mim voltar à amizade com ela, porque ela é mais que uma irmã para mim. Na verdade, a senhora não pecou. Essa atitude da senhora foi uma atitude verdadeiramente de cristão. Porque eu posso ter um desentendimento com alguém, que é muito normal. Ter um desentendimento com uma pessoa. Só que eu não posso guardar mágoa dessa pessoa. Quando a gente guarda a mágoa de alguém no nosso coração, de uma certa forma, nós estamos tendo atitude de cristão. Porque uma coisa é a gente ter o desentendimento. Outra coisa é a gente fazer o quê? Guardar a mágoa dessa pessoa no nosso coração. E de uma forma ou de outra você está se machucando. Nós somos seres humanos. O nosso coração não parece o coração de Cristo. É por isso que todos os dias nós temos que aprender a se aproximar de Jesus para a gente parecer com Ele. Para a gente fazer o que, pastor? Parecer com Ele. Então a senhora teve um desentendimento, mas mesmo assim a senhora se esforçou no sentido de pedir perdão para ela, né? Pedir perdão para ela, para a senhora viver em paz. Isso é atitude de cristã. Em nome de Jesus. Irmão, então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O cristão, ele tem que viver, na verdade, nisso. Em 2 Crônicas, capítulo de número
7, você vai ver sobre o segredo do perdão. Nós estamos falando aqui do primeiro segredo da graça, que é o perdão dos nossos pecados. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, que nos diz assim. 2 Crônicas 14, 13. 7,14, que nos diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha o segredo do perdão. Olha o primeiro segredo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro segredo do perdão, humilhação. Primeiro, para Deus perdoar os nossos pecados, nós precisamos fazer o quê? Se humilhar. É por isso que esse negócio, não, que pedir perdão o quê, pastor? Eu? Não peço perdão para ninguém. Quem errou foi ele. Quem errou foi ela. Eu não vou pedir perdão para ninguém, não. Se quiser, vem na minha casa. Se quiser falar comigo. E se falar comigo, tem que saber o que falar. Não pode falar de qualquer jeito. E tal. A gente se acha o grande, o poderoso, ou a poderosa. Mas existe um segredo aqui para Deus nos ouvir. Existe um segredo aqui para Deus perdoar os nossos pecados. Porque nós somos tão autossuficientes que a gente se acha o dono da razão. Mas Deus está dizendo aqui, se você quiser que eu sare a sua terra, que eu mude a história da sua vida, que eu faça um milagre na tua história, você precisa aprender. A quê, pastor? A perdoar. Só que existem segredos do perdão. Primeiro segredo do perdão, humilhação. Você tem que aprender a se humilhar, irmão. Você tem que saber que você não é nada, que você não é ninguém, que você precisa de Jesus, que você precisa da graça dele. Oh, glória a Deus. Jesus fala, se vocês quiserem virem após mim, negue-se a si mesmo. Jesus está dizendo assim, quebra o teu eu, quebra o teu ego. Você não é nada, você não é ninguém. Considera-se que na minha presença, você é um zero à esquerda. Glória a Deus. Estou sentindo Jesus nessa palavra, irmão. Porque todos os dias nós precisamos aprender a se humilhar. Aquele que se humilha, o Senhor o exalta. E aquele que se exalta, o Senhor o humilha. Primeiro segredo do perdão, humilhação. Segundo segredo do perdão, oração. Quando você se humilha, você vai aprender a orar. E quando você aprender a orar, você vai entender que você precisa buscar a face de Cristo. Quando você buscar a face de Cristo, você vai entender que o seu coração precisa se converter. A sua mente precisa se converter. Você não pegou isso, não? Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Deus está falando, Deus está dizendo assim, ó. Tem pessoas que estão na igreja, mas não estão convertidos. Pastor, e como é que eu me converto, pastor? Quando você começar a aparecer com Jesus todos os dias. Irmão, se dependesse de mim, todo dia que fizer apelo, eu ia levantar minha mão e ia se converter, irmão. É, irmão. Só que para alguns é escândalo. Mas a conversão para nós é todos os dias. Todos os dias nós temos que se converter. Todos os dias. Oi. Dá o microfone lá para mim, Paulo. Ajuda aí. Vou falar. Sei.
Quem perdeu o emprego foi o senhor ou foi ele? Ele chegou para o senhor e falou que o emprego não era de Deus. Não era de Deus. Existe uma situação, irmão, existe uma situação muito interessante aqui na pergunta que o irmão fez. O irmão perguntou? Não, eu gosto disso, irmão. Nós vamos começar a fazer uns cultos agora desse jeito. Que se as pessoas têm dúvida, pode perguntar, que nós vamos esclarecer em nome de Jesus. Porque assim, nós estamos num culto de ensino. Por isso é que nós falamos sobre o quê? Nós falamos que nós precisamos estar atentos às propostas do diabo. Porque uma coisa é você vir para a igreja, buscar Deus, meditar a palavra, e outra coisa é você ficar atento. Pois Jesus fala assim, vigiai e orai. Primeiro é vigiar, depois orar. O irmão falou que recebeu uma profecia de alguém que recebeu a profecia que o emprego que ele estava não era de Deus. Aí o que ele fez? Aparentemente apareceu uma proposta melhor, só que ele foi falar com o patrão. O patrão falou assim, filho, fica aqui, está bem aqui, está tudo certo aqui. Aí o que ele fez? Permaneceu no emprego onde ele estava. Imagine se ele fosse uma pessoa precipitada, ou então que fosse interessado mais no dinheiro, em vez do lugar. Porque tudo que é de Deus nós temos paz. Tudo que é de Deus nós sentimos tranquilidade. A paz vem no nosso coração, a paz reina na nossa alma. Então, se a pessoa profetizou e foi da carne, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que nós falamos são orações. Você está cantando, você está orando. Você está orando, você está cantando. Canções que você canta são orações. Então, quando você profetiza alguma coisa no mundo espiritual e o que você está profetizando não vem de Deus, isso de uma forma ou de outra pode voltar para você. Mas é isso que a gente está falando. Então, quando a gente vai profetizar algo para alguém, tem que ser de Deus. Por isso que a Bíblia fala, ai daquele que falar que eu falei, mas eu não falei. Amém, irmão? Ai daquele que profetizar em meu nome, falar que eu falei, mas eu não falei. A consequência vem. O peso, de uma certa forma, vem sobre a gente. Amém, irmão? Então, só para concluir, e a semana que vem eu continuar essa palavra sobre graça, já encerro agora. A Bíblia fala o quê? A Bíblia fala sobre o segredo do perdão. Então nós temos que aprender a nos humilhar, temos que aprender a orar, temos que aprender a nos converter dos nossos maus caminhos e temos que aprender a buscar a Deus. Quando nós sabermos esses segredos do perdão, nós vamos alcançar também o perdão de Deus em nossa vida. Amém? Você quer que Deus te perdoe, mas você não perdoa. Você quer que Deus tenha misericórdia de você, mas você não tem misericórdia de ninguém. Pastor, o que é ter misericórdia? Ter misericórdia é ter compaixão das pessoas. É você sofrer com aquela pessoa que está sofrendo. Isso aí é misericórdia, irmão, que o Senhor tem. Emprega ele. É isso aqui é misericórdia. Misericórdia é a gente sentir a dor do nosso próximo. A partir do dia que você não sentir mais misericórdia, tem alguma coisa errada em você. Você está deixando de ser cristão. Quando você sentir que, pastor, eu não tenho misericórdia. Alguém te fez um mal, mas um negócio pesado, e aí você sentir no seu coração a vontade de fazer uma maldade nessa pessoa, você deixou de ser cristão. Irmão, Judas traiu Jesus. Mas quando
Judas esteve à frente de Jesus. A Bíblia diz que em nenhum momento Jesus esboçou reação de maldade em Judas. Pelo contrário, Judas deu um abraço em Jesus, beijou o rosto de Jesus, e Jesus ainda chamou ele de quê? Jesus chamou ele de quê? Amigo. Pastor, isso é o quê? É atitude de cristão. Na verdade, Jesus não tem misericórdia, Jesus é a própria misericórdia. É por isso que eu estou falando, a partir do dia que o teu coração, pastor, estou dentro da igreja, está dentro da igreja? Estou dentro da igreja, pastor. Mas a partir do dia que você é dentro da igreja, servindo ao Senhor, alguém fizer alguma coisa contra você, e você se sentir lesado, e no seu coração você sentir um peso tão grande, uma raiva tão grande por essa pessoa, ao ponto de você não olhar, não conseguir olhar na face da pessoa, ou algo parecido, você perdeu parte de Cristo. Você precisa voltar ao primeiro amor. Amém, irmão? Você precisa praticar o segredo do perdão. Humilhação, oração, buscar mais a Deus, se converter dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que quando a gente faz isso, nós iremos receber a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ele vai sarar a nossa terra. Amém, irmão? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Semana que vem eu vou continuar essa mensagem. Não terminei ainda sobre o primeiro segredo, que é o perdão dos nossos pecados. Tem muita coisa para eu falar dentro desse ponto sobre os segredos da graça. Ainda tem um segundo segredo, que é a mudança e a transformação. Amém? Mas a semana que vem vai estar aqui o pastor Rubem Ortega. Vai estar aqui, ele vai estar falando sobre um tema muito interessante. Pastor, oi. Sim. Na verdade, irmã Jane, o que a senhora precisa fazer é comprar uma comida e dar para ele. Isso. É um conselho que o pastor está te dando. O certo é o quê? O certo é a senhora, você pode me dar um trocado? Mas é para quê? Não, é para me comprar comida, para me comprar um salgado. Então vamos lá, vamos comprar o salgado. Aí você compra o salgado e dá na mão dele. Se ele falar para a senhora para usar droga, então a senhora não dá. A senhora não está fazendo nenhuma maldade. Na verdade, a senhora está ajudando ele. Né? Está ajudando ele. É isso mesmo, a senhora está ajudando ele. Em vez de dar, ele pode ficar chateado. Pode ficar virado no giraia. Mas se for comida, eu te dou. Agora, dinheiro para comprar droga, dou não. É a mesma coisa da senhora fazer o quê? Da senhora pegar droga e dar na mão do seu filho. Toma, usa droga. Entendeu? Você está matando a pessoa. Se eu sei que a pessoa quer dinheiro para comprar bebida, eu não dou. Quer dinheiro para comprar pinga? Não dou. Quer dinheiro para usar droga? Não dou. Agora, dinheiro, vamos lá. Eu compro a comida e dou na mão dele. Compro o salgado, dou na mão dele. Agora, para comprar essas coisas, a senhora não está fazendo, não está... Se não der, se a senhora não dá na mão dele e comprar comida, a senhora não está fazendo nenhum... Aí é ele Deus. Mas se a senhora sabe que é para usar droga, não dá. Tá bom? Gente, coloque a mão em seu coração, quero orar por você na noite de hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Pai, obrigado por esse primeiro dia, Senhor, dessa palavra que nós transmitimos aqui sobre o segredo da graça. Continue sustentando a igreja, manifestando sua glória sobre nós.
o teu poder. Pai, nos ajude, Senhor, caminhando todos os dias firme e forte em sua presença. Semana que vem, Senhor, nós estaremos de volta aqui com um tema poderoso, onde teu filho estará ministrando sua palavra. Teu filho, pastor Rubem Ortega. Senhor, fica conosco, Pai, é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estaremos falando, pastor Rubem Ortega vai estar falando sobre um tema interessante, que é como descobrir um falso profeta, né? Como descobrir um falso profeta? Os sinais que nos levam a descobrir um falso profeta. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, semana que vem, pastor Rubem Ortega, já conversamos. E nós vamos fazer esses cultos assim, onde as pessoas fazem perguntas, se tem dúvida. E a semana que vem os irmãos vão estar fazendo pergunta também sobre alguma dúvida que tiverem ao longo da mensagem. E vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? É culto de ensino, então nós vamos aprender a palavra de Deus. Pastor, quem não vier, está perdendo. Mas também nós temos a filmagem aqui, a pessoa depois pode ir lá e assistir e aprender. O pessoal da internet também vai estar aprendendo conosco em nome de Jesus. Amém? Querido, sexta-feira agora vai estar ministrando aqui no último dia da campanha. O pastor Diogo vai ser uma bênção, vai vir de promissão, um profeta de Deus, vai estar nos abençoando com uma palavra abençoada. Então, não deixe de vir, não deixe de participar, vai ser uma bênção e o nome do Senhor vai ser glorificado. A gente já estava com saudade da irmã Jane, né, que fazia tempo que não vinha, mas graças a Deus, a Jane está aí. Carregou hoje a irmã Sandra. A irmã Sandra está cansada, irmão. Estou vendo o cansaço aí no rosto da irmã Sandra. Glória a Deus. Vamos embora, irmã, vamos embora. A senhora tem que descansar e a irmã tem que levantar e vamos para a roça de novo, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Estenda a mão para receber a bênção apostólica. Gente, tem um cantinho do café lá atrás. Não sai não, viu, irmão? Não sai. Como é o nome do senhor? Irmão Márcio, ali atrás está aquele pãozinho da África, tá bom? Aquele dia o senhor comprou o pãozinho e falou, pastor, onde eu acho esse pão? Ali atrás tem um pão lá no cantinho do café. É um cantinho que Deus preparou com muito amor e carinho para a gente poder abençoar também os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém? Você que gosta do cafezinho preto, tem um cafezinho preto lá e o nome do Senhor vai ser glorificado. Um biscoitinho, um pãozinho da África e é só vitória. Amém? Levante a mão, pastora Divina vai estar fazendo essa oração. Venha, pastora, nós não ouvimos sua voz hoje, pastora. Quer dizer, a pastora cantou os hinos da harpa, né? Esse pastor Nambala é uma benção, né? Levanta suas mãos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado. Obrigado por esta noite tão rica e abençoada. Que nós podemos aprender da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu povo que está aqui na Tua presença, porque o nosso sacrifício não é em vão no Senhor. Bom é ouvir a Tua palavra, estar na Tua presença é muito bom. Deus Todo-Poderoso, traga o Teu povo na sexta-feira. Espírito Santo de Deus, abençoa a Tua casa. Jesus vai trazendo as almas, vai dando crescimento, vai dando paz, alegria, harmonia, unidade, a união no meio da Tua igreja. E que todo espírito que não professa o Teu santo nome seja dissipado deste lugar. Pai amado, abençoa a Tua igreja. Isso que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estenda as mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e que as doce consolação do Divino Espírito Santo esteja com toda a igreja. E você diz, mais do que igreja, somos uma família. Deus abençoe, gente. Boa noite a todos em nome de Jesus e bom café para os irmãos.